uma coisa que a gente não pode fazer quando a gente quer ser amigo dos nossos filhos é exatamente esquecer que nós, como mãe, como pai, temos uma função na vida deles que é de educá-los. E o que é a educação? A educação é a gente fazer uma adequação e promover o desenvolvimento do nosso filho e da nossa filha. Então, o que acontece? Como nós somos pais, nós temos, que colocar limites, nós temos que colocar regras, nós temos que ensiná-los a convivência. A gente precisa fazer tudo isso. Então, é muito complicado quando eu penso em ser a grande amiga da minha filha ou do meu filho e achar que eu vou poder, ter com ele apostando, primeiro, que a gente não pode ser nem o 8 e nem o 80, nem a gente pode apostar que basta eu ser mãe, que eles automaticamente vão ser nossos amigos, que filho, é natural do filho, do ser humano, amar o seu pai e a sua mãe. Ora, tem pai e mãe que não conseguem amar incondicionalmente os filhos, quanto mais esses filhos amarem incondicionalmente os pais. A gente já viu aí muitas histórias que comprovam que não é da natureza humana os filhos simplesmente amarem os pais só porque eles são pais. É necessário conquistar. Como também não é para a gente ter uma expectativa que a gente vai ser a grande amiga ou o grande amigo dos nossos filhos do mesmo jeito que eles são grandes amigos de outras pessoas que têm a mesma faixa etária deles. Então, a nossa amizade, como eu falei antes, ela tem um interesse e uma expectativa diferente. A nossa amizade, ela não visa só a gente compartilhar aquilo que eles têm de interesse ou a gente tem de interesse naquele momento e com relação às nossas vidas. A gente também tem um papel de orientar, a gente também tem um papel de educar e de compor e de ensinar os nossos filhos a conviver em sociedade. E, portanto, a gente tem que, nessa amizade, isso tem que fazer parte. E aí vem a pergunta, como é que a gente administra isso? A gente administra isso fazendo negociações. Primeiro, para você fazer uma negociação, você tem que ter clareza do seu papel de mãe. Você precisa saber o que lhe compete, o que você tem de valores, o que você tem de expectativas, e como que a nossa amizade se encaixa na vida dos nossos filhos. Além disso, a gente também precisa ter claro o que nos deixa feliz nessa amizade, o que a gente suporta dessa amizade. E ter claro também o que a gente não suporta numa amizade com os nossos filhos ou com as nossas filhas. Então, por exemplo, para mim, eu tinha claro que eu não suportava ouvir da minha filha ou do meu filho as intimidades que eles tinham ou queriam ter com seus namorados. Isso eu não suportava. Então, isso eu deixava claro, isso eu não quero saber. Ou seja, as outras coisas que eu sabia que eu desenvolvia com eles eram suficiente para eu poder desenvolver um vínculo de confiança. E nesse vínculo de confiança, então, a gente coloca esses limites. Então, era importante ter clareza, a gente ter clareza também sobre o desenvolvimento deles. Ou seja, em que etapa que eles estão? O que de fato dá para eu confiar e deixar só por conta deles? O que não dá? O que eu tenho que estar mais presente? Sabe? Que tipo de coisas que eu posso saber, mas também que eu consigo saber, suporto, ouvir deles, mas também que tipo de coisas que eles suportam me contar ou suportam aprender, que é outra história, Tem coisas que a gente quer ensinar para os nossos filhos e ele ainda não tem competência para isso. E aí isso, em vez de aproximar, afasta. Então, é importante que a gente conheça o desenvolvimento na adolescência, que a gente conheça o que interessa para os nossos filhos, que a gente seja capaz, de entendê-los para poder conseguir suportar esses interesses deles e conseguir fazer essa diferenciação e entender as regras que a gente precisa
fazer clara para com os nossos filhos e tudo mais. Portanto, a gente precisa, né, trocando em miúdos, estabelecer uma ética familiar. Nós precisamos, sabe, desenvolver uma negociação aonde a gente vai colocar esses limites e essas possibilidades e ver e deixar acordado, né, nessa amizade aquilo que a gente suporta e aquilo que a gente não suporta, aquilo que é o meu papel e aquilo que é o papel dele. Então, tudo quando a gente esclarece, estabelece um contrato de convivência, funciona. Agora, se a gente não estabelece um contrato de convivência e a gente fica esperando que o nosso filho adivinhe o que é que eu espero dele, aí não vai dar certo. A gente vai entrar em conflitos de interesses e essa amizade não vai fluir, essa amizade não vai acontecer. E o que vai acontecer é que a gente vai acabar se afastando, porque vão começar os conflitos, ou então o desrespeito, ou então ele nos vendo como uma amiguinha ou como um amiguinho que ele não precisa obedecer. Então a gente precisa ter essa dosagem, né? E não esquecer que nós temos um papel que é um papel de educador dos nossos filhos.